Oi, gente, vamos lá. Primeiro eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu tô gravando esse vídeo com 2 dias de atraso da enquete. Era para ter sido postado na segunda-feira e hoje é quarta-feira. Na segunda-feira eu coloquei o resultado da enquete, eu coloquei os percentuais lá das perguntas, né, que eu coloquei para vocês responderem. Eu vou colocar de novo aqui no Instagram. E independente de onde você está vendo esse vídeo, eu vou colocar na descrição para você ver o percentual da resposta do pessoal que participou da enquete, para vocês verem, porque tem uma informação interessante. Eu comecei perguntando se vocês achavam que era importante fazer resumo. E 60% das pessoas respondeu. Eu fui olhar aqui porque eu esqueci os percentuais, eram tantas perguntas e já faz 2 dias, né, gente? E eu vim começar a gravar o vídeo sem revisar. O pessoal, 60% respondeu que sim, que achava que era importante elaborar resumo, que a elaboração de resumo era uma técnica importante para preparação em concurso público. 40% achou que não. Só que quando eu perguntei se elaborava resumo, mais de 80% respondeu que não. Então, olha, menos de 20% das pessoas elaboram resumo das pessoas, aí é uma amostra, né, gente? Das pessoas que responderam lá na enquete. Disseram que não elaboram. Então, quer dizer assim, boa parte das pessoas que acham que é importante, ainda assim, responderam que não elaboram. E aí eu imagino quais os motivos, que eu já conheço mais ou menos os concurseiros, né? Então eu sei quais são os motivos que acabam fazendo os concurseiros não elaborarem resumo. Ainda assim, achei um número muito pequeno dos estudantes, por isso que eu achei mais importante ainda fazer esse vídeo para explicar da importância da elaboração do resumo, e depois a próxima enquete a gente vai continuar esse assunto justamente por conta dessa importância, que eu achei muito pequeno o número de 60% só achar que é importante, 40% considerar que não é importante. Então eu imagino que desse pessoal que respondeu que não elabora, 40%, esses 40% está ali dentro, né? Então, e sim, gente, a resposta é sim, com certeza, é extremamente importante elaborar resumo, principalmente para concurso público ou para qualquer prova que exija que você tenha um conhecimento de um conteúdo extenso e que você leve esse conhecimento por um médio ou longo prazo, né? Então, se você vai fazer uma prova no dia seguinte, tudo bem. É que nem a gente estudou na escola, que nem a gente estudou na faculdade. Então, a gente estudava um dia antes para fazer prova no dia seguinte. A gente não precisava levar esse conteúdo por muito tempo. Então, a gente não se preocupava com tantas técnicas de estudo, porque a gente não precisava ficar com tudo guardado aqui. Só que para concurso público a gente precisa. E uma das técnicas que vai ajudar muito, mas demais, que está entre as técnicas que mais ajuda, é justamente elaborar o resumo. Aí, olha uma outra informação importante. E aí, 86% respondeu que não elabora resumo. E aí eu perguntei se tinha um hábito de fazer simulado, né? E 70%, quando estava se preparando para uma prova. 70% respondeu que sim, que tem o hábito de fazer simulado. E 30% respondeu que não faz. Só que olha só. E aí eu falei, se você respondeu sim na pergunta anterior, qual tem sido a sua média? Aí eu coloquei as opções, né? Abaixo de 70% e acima de 70%. Abaixo de 70%, 80% das pessoas. E com nota em simulado acima de 70%, somente 20%. Coincidência? Será, gente, que é coincidência? Então, aí esse número grande que a gente tem de pessoas que consideram que não é importante elaborar resumo e o número que a gente tem aí de pessoas que não elaboram resumo, veja só, o número de pessoas que não elaboram resumo superou 80%. O número de pessoas que estão com menos de 70% em simulado chegou a 80%. Então, claro que assim, lógico, não vou dizer para vocês que isso daí, se você está tirando menos de 70% é porque você não elabora resumo. Não, seria totalmente responsabilidade da minha
porque é uma série de fatores, né, gente? É muito complexo, tem muita coisa para levar em consideração, então, e tem muita particularidade aí, não dá para eu falar de uma maneira geral aqui que não, é sim, é isso que está afetando o seu caso aí, por isso que você não supera os 70% em simulado. Mas uma coisa eu digo para vocês, vai ajudar a elevar essa nota, porque vai ajudar vocês a não só na compreensão, a melhorar a compreensão do conteúdo, mas principalmente a memorização do conteúdo, que é o que é uma das coisas mais importantes para você conseguir alavancar acerto em prova e em simulado, né? Então vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Tentar explicar assim de uma maneira bem sintetizada, né? Não tornar esse vídeo tão gigantesco. Quando a gente elabora resumo, é uma técnica que é mais ativa. Então, envolve a gente mais ativamente com aquele conteúdo que a gente está tentando aprender. Tudo que envolve a gente mais ativamente com o conteúdo que a gente está tentando aprender, fortalece mais as nossas conexões mentais, conexões cerebrais que estão sendo feitas naquele momento ou reforçadas naquele momento, caso já existam conexões, ou estão sendo reforçadas naquele momento com relação àquele conteúdo que a gente está aprendendo. Imagina uma conexão neural da seguinte forma. Quando está aprendendo um determinado conteúdo pela primeira vez, então, imagina que você pega um papel e você dá um traço ali de lápis nele, uma passadinha só. Fica um risquinho bem fraquinho, né, de lápis. Toda vez que você reforça aquele conteúdo, seja através de uma revisão, quando você vai estudar de novo aquele assunto, ou então quando você está estudando ele de uma maneira mais ativa, ou seja, de uma maneira mais potente, como elaborar um resumo, por exemplo, que ele envolve o estudante de uma maneira mais ativa com o conteúdo que ele está tentando aprender, você fortalece aquele traço de memória. Esse traço de memória é essa conexão neural que eu estou explicando para vocês. Então, aquele traço ele é fortalecido. Quanto mais forte for esse traço, ou seja, essa conexão neural, por mais tempo você leva aquele conhecimento. A gente tem diversas técnicas para fortalecer essa conexão neural. Então, uma delas, assim, para começar, a maneira como a gente está estudando, adquirindo aquele conhecimento ali pela primeira vez, então a forma como a gente vai fazer isso, ela já influencia. Depois, as outras maneiras que a gente vai lidar, os outros encontros que a gente vai ter com aquele conhecimento também vai influenciar. Por isso que a gente fala tanto de revisão. Revisão vai ser um assunto aí de uma outra enquete, de um outro vídeo que a gente vai falar. Então, toda vez que você usa uma técnica mais ativa, a gente fortalece esse traço. Então, quando você está elaborando um resumo, você está mais envolvido com aquilo ali. Agora, é importante a gente abrir um parênteses aqui. Por quê? Por exemplo, quando a gente está falando de elaborar um resumo mais ativo, é elaborar um resumo mais ativo mesmo. Então, você está lendo aquele conteúdo, você está entendendo aquilo ali, ou seja, você está interpretando primeiro, e você, ou pode até transcrever, mas primeiro você codificou aquilo ali, você entendeu aquilo ali, e aí você escreveu. Ou então você faz um resumo com as suas próprias palavras, que é melhor ainda, fortalece mais ainda. Então, você fez uma espécie, aquele conhecimento, ele entrou, você codificou aquilo ali entendendo e você colocou ele para fora através de uma escrita. Uma escrita ou no computador. Um assunto para um outro vídeo vai ser esse que a gente vai falar, da diferença se tem diferença o resumo digitado ou escrito, a gente vai falar como um próximo tema. Então, por que eu estou falando isso? Isso é um resumo ativo, realmente, que faz a diferença, que dá para a gente considerar que vai fazer uma boa diferença aí na preparação de vocês. Por quê? Inclusive vocês um estudo que eu vou deixar, científico que eu vou deixar aqui para vocês vão ver que fala também um pouquinho disso. Eu separei esse estudo que eu vou colocar para vocês, porque ele fala sobre várias coisas, inclusive ele até aborda um pouco sobre essa questão que eu vou falar com vocês num outro tema, que é do resumo digitado ou escrito e tal, mas isso a gente vai ficar para o próximo vídeo mesmo. Tem a questão de transcrever e de repente você está lendo ali
e não está prestando atenção. Ou você está assistindo uma aula ou uma palestra e você está simplesmente transcrevendo e você não está nem, sabe quando você não está nem entendendo? Você está apenas transcrevendo aquilo ali, você está apenas gerando um material, uma anotação que depois ela vai te servir como resumo, como um material para revisão. Mas se você, depois que você fez aquelas anotações, você não lê aquilo ali e não entender, não vai adiantar muito, porque você pulou esse momento que é importante. O momento de importância, a gente, da elaboração do resumo, é justamente essa prática. Então, é você estar lendo, você está interpretando aquilo ali, está entendendo e está passando aquilo ali para o papel. Ou então você assistir, está assistindo uma aula, e aí você entende, para a aula, anota ali o que você entendeu. Isso é um resumo ativo, é uma anotação organizada, né? Vamos dizer assim. Isso vai fazer uma diferença, porque você está codificando, então você tem. E aí, o que os estudos científicos hoje mostram para a gente é que você tem uma compreensão maior e mais aprofundada daquilo ali que você está aprendendo, e você tem a consequência na memorização, ou seja, você cria um traço mais forte de memorização, consequentemente você leva isso por muito mais tempo. Os estudos mostram também, inclusive esse que eu vou colocar aqui para vocês, e aí a gente vai estender mais esse assunto no vídeo que a gente falar sobre revisão. Ele fala sobre, claro, a revisão dessas notas, que também é a importância de você gerar isso, porque são palavras-chave, são palavras-chave que são ali gatilhos de memória nas suas revisões, quando você for fazer. Então, você teve aquele momento de você entender o conteúdo, você interpretar, você passar aquilo ali para o papel. Então, você formou ali já alguns gatilhos de memória e toda vez que você for fazer a revisão, você vai ler aquilo ali, então você vai fortalecer cada vez mais. Tem também alguns estudos que falam, tem estudo que fala, claro, só a respeito de revisão, mas tem estudos que falam sobre a questão da anotação, da importância da anotação, que eles citam, inclusive esse que eu coloquei aqui cita isso, né? Fala também dessa questão da anotação e do reforço, de depois você ler, que você consegue reforçar mais ainda a sua memória. Inclusive, gente, tem estudos científicos, alguns estudos mais antigos, hoje os estudos mais novos, não só os mais novos, tem bastante, já vem de bastante tempo, tá, gente? Mas assim, o que os estudos têm sugerido é falado muito mais sobre a importância e frisando que realmente tomar nota fortalece o processo de compreensão, porque a gente entra em níveis mais profundos e aí fortalece a memorização. Mas a gente tem estudos antigos que eles falavam que fazer anotação cria uma dupla tarefa. Então, você está ali envolvido. Se você está, por exemplo, assistindo uma aula ou você está fazendo uma leitura e você vai anotar, você acaba direcionando os recursos que eles poderiam ser direcionados para o processo de memória e compreensão, você direciona ali para um rabisco. Então, você divide a sua atenção e aí, com isso, você acaba comprometendo o desempenho daquele aprendizado ali que você está tendo e acaba reduzindo também o nível de processamento, justamente por conta da atenção que fica direcionada aos rabiscos. Mas o que então a gente pode fazer na prática? Vamos desconsiderar esses estudos que falam essa questão, que existe essa possibilidade de dupla atenção, de dupla tarefa? Não. Então, o que a gente... Justamente por isso que eu falei dessa questão da transcrição, de você ficar fazendo uma coisa sem prestar atenção. Então, o que a gente pode fazer? Vamos considerar o que a maior parte hoje dos estudos falam, que sim, é importante a anotação, é bem discrepante a diferença, os testes que eles fazem, né, de quem fazer teste depois, quem fez a anotação, por exemplo, estou adquirindo hoje um conhecimento e daqui uma semana eu vou fazer um teste e eu fiz a anotação, meu colega não fez, mostra que eu me saio muito melhor no teste. Então, mas existe essa situação. Para evitar essa situação, para você não se enquadrar nessa questão de dupla tarefa, é importante esse processo de você não simplesmente transcrever, de você ficar vendo e fazendo algum rabisco ali, para você não tirar o seu foco. Então, é importante você se certificar de que você está fazendo esse processo, de a informação está entrando, você está codificando e a informação está saindo para o papel, porque é dessa forma que a gente tem comprovado em diversos, centenas de estudos científicos que realmente o resultado de quem faz esses resumos aparece nos testes. Por isso que eu digo, gente, que eu realmente não acredito que é coincidência essa enquete que a gente fez aqui, de o resultado
o pessoal que está com resultado simulado abaixo de 70% e o pessoal que respondeu ali que não elabora resumo seu mais de 80%, porque realmente faz uma diferença muito grande mesmo. Inclusive esse estudo que eu coloquei aqui para vocês, eles separaram as pessoas em 2 grupos. O teste que eles fizeram foi esse. Então, se eu não me engano, foi para conhecimento de um alfabeto de uma língua desconhecida. Ninguém conhecia. Então, era realmente um conhecimento novo para todo mundo. Eles separaram um grupo que ia escrever esse alfabeto, então ia aprender escrevendo, e um grupo que não ia escrever. E eles testaram esse pessoal no dia em que eles tiveram esse conhecimento, ou seja, um teste imediato e um teste uma semana depois. Nos 2 testes, o grupo que fez a anotação se saiu melhor. E o grupo uma semana depois, o grupo que os 2 grupos, já me confundi toda aqui, gente. Quem fez a anotação teve um desempenho melhor em todas as situações, ou seja, no teste imediato e no teste de uma semana depois. Só que o resultado pior, a discrepância maior, foi uma semana depois. Então, foi para quem não fez a anotação e fez o teste uma semana depois, foi pior ainda. Isso mostra, gente, a importância da revisão. Então, a importância de você ter um material, e se for um material que você elaborou, que tem ali os seus gatilhos de memória, as suas palavras-chave, melhor ainda. Então, esse estudo aqui, por isso que eu gostei dele, porque ele trouxe várias coisas, né? Foi até um pouco além do que eu pretendia falar aqui nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui para vocês, então, como sempre, de praxe vai ser isso nos links da enquete, para vocês verem ali em detalhe como foi feito, a metodologia, enfim, tudo mais. Mas ele é muito interessante, dá uma lida, porque ele mostra pra gente também, aqui, ó, até pegando o resuminho final aqui do teste, olá, ele fala as principais confirmações aqui, né? Que esse estudo confirmou que tomar nota é um desempenho auxiliar, que facilita a compreensão mais profunda, que as próprias notas podem servir de pistas de memórias eficazes e que, em terceiro lugar, as pessoas se lembraram menos no teste de uma semana do que as que foram testadas imediatamente. Obviamente, a gente sabe por quê, que é a questão da diferença da revisão, que eu acho que isso para o concurseiro já está bastante claro, né? Eu acho que a enquete, vou até pensar em alguma coisa diferente para vocês, alguma novidade mesmo, alguma coisa que faça diferença no que diz respeito ao assunto de revisão, porque eu acho que a importância da revisão já está bem clara para vocês, isso não vai ser muita novidade, né? Então é isso, gente, é mais ou menos isso. No próximo, eu vou fazer uma enquete aqui, perguntando para vocês se a gente elaborar um resumo à mão fortalece esse processo de aprendizagem. Se é melhor do que a gente elaborar um resumo digitado. Porque hoje em dia, muitas pessoas fazem digitado por ser mais rápido, né? Enfim, por N motivos. Então, eu vou levantar essa questão, vou ver um estudo científico que seja bacana para deixar para vocês também lerem e vou anexar. Já vou colocar essa enquete, acho que amanhã eu já coloco para vocês já irem respondendo, só que aí o vídeo respondendo a enquete eu coloco na segunda-feira que vem e aí a gente dá continuidade nesse assunto aqui de elaboração de resumo. Não, a ideia, essa terceira enquete, não seria a respeito de resumo, mas eu realmente fiquei surpreendida com o percentual de pessoas que acreditam que não é importante elaborar resumo e mais surpreendida ainda com o percentual de pessoas que não elaboram resumo. Então, eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre isso e eu espero de coração conscientizar vocês em relação a isso e ajudar de alguma forma para que vocês consigam melhorar a evolução de vocês aí no simulado e nas provas para conseguir a aprovação. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.